medicamento não vai resolver a vida de vocês. Ele não é uma fórmula mágica, ele é um auxílio. E a gente conseguindo usar isso de forma inteligente para aproveitar o máximo que ele pode te oferecer, ele sim vai ser um bom aliado. Mas a maioria das pessoas utilizam mais como uma bengala. Tu tá usando ali e tu não faz nenhuma melhora na tua alimentação. Eu sempre digo que o maior inimigo da dieta é a fome. E durante o uso do medicamento, é muito mais fácil tu trabalhar isso porque tu não tem o fator fome ali te impulsionando para te escolher o que tu vai comer. Se tu tá com fome, a comida te escolhe. Se tu não tá com fome, tu consegue escolher. O problema das pessoas é que a maioria procura atalhos, né? Essa medicação, na verdade, é um atalho. Facilita. Tira a tua fome, eu vou deixar que ela resolva o que eu teria que, por esforço, fazer. Outra coisa que a medicação também faz é a perda de massa magra. A pessoa vai ter que ir para uma academia, que tá casado, né? Tem médicos que até comentam assim, eu não prescrevo se a pessoa não for para uma academia, porque ela vai perder muita massa magra.